Espada de dois gumes. Essa expressão, que significa espada de dois fios, ou seja, com fio dos dois lados da lâmina, conforme as Escrituras, é a palavra do Senhor, a qual é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:13. Observemos que a Escritura diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela também é apta para separar a alma do espírito, ou seja, pode matar. Pois isso é o que ocorre quando há separação entre eles. O espírito é o fôlego de vida e a alma o ser total. Não é sem razão que falou o Senhor: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32, 39, segunda parte. A espada aqui é usada como um símbolo. Ela é uma arma que tanto serve para atacar o inimigo, como serve para a defesa contra os seus ataques. Haja vista que com ela Jesus resistiu aos assédios de Satanás quando este pretendeu subjugá-lo com argumentos bíblicos. E nisso reside um perigo, pois, como Satanás é mais sábio que Daniel, e segredo algum se pode ocultar dele, caso não conheçamos e manejemos bem a palavra de Deus, corremos o risco de sermos feridos e até mortos com a arma que empunhamos. Ezequiel 28:3 e 2 Timóteo 2:15. Disse Jesus: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6:63. Nada obstante, essa palavra também mata. Ela edifica, mas também destrói. Pois ele disse por Isaías que, com fogo e com a sua espada, ele entrará em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Isaías 66:16. E esse fogo tem origem na sua repreensão, veja. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Isaías 66:15. E isso porque de há muito ele já havia dito: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1:23. Disse o apóstolo Paulo: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2, 14-17. E esse cheiro do seu conhecimento nada mais é do que a publicação dos mandamentos do Senhor que Paulo sempre enfatiza em suas epístolas. Há quem diga que a voz de Deus é sempre suave, mas essa suavidade, qual perfume, é para os que se salvam, mas para os que se perdem, cheiro de morte, pois diz a revelação dada a João: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19:21. João, por ordem do Senhor, escreveu à igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:16. Outro sim, foi mostrado a João o que segue. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguindo os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 15. Alguns, à semelhança de Satanás, têm usado a palavra de Deus em proveito próprio para reivindicar aquilo que desejam ou pretendem, alegando para isso as promessas feitas por Deus nas Escrituras, que são a revelação dele para os homens. A esses chama o apóstolo Paulo de falsificadores da palavra de Deus. Não devemos ignorar que a palavra de Deus, que o representa e que é como ele próprio, é rocha de firmeza para uns, mas rocha de escândalo para outros,
pedra angular ou principal para uns, mas pedra de tropeço para outros, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 7 e 8. Assim, o poder da vida e da morte está na palavra, e não há como fugir desse princípio. Os homens que estudam a palavra advogar as causas de outrem têm se especializado em buscar brechas na lei para favorecerem aqueles que lhes remuneram o trabalho, mesmo que seus clientes sejam manifestos transgressores da lei. É comum se ver advogados definindo com eloquência criminosos delinquentes, porque foram contratados para isso. Colocam o dinheiro em primeiro lugar, bem como os seus interesses e daqueles que lhes pagam, e, por último, a justiça e o direito legal, baseado no princípio de honestidade, fidelidade e temor a Deus, diante do qual todos haverão de comparecer para prestar contas. Não é sem razão que diz uma escritura: seus juízes serão lançados de uma penha, porque o juiz se apressa à recompensa e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Salmo 141:6 e Miqueias 7:3. E os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, da cidade. Seus juízes são lobos da noite que não deixam os ossos para o outro dia. Sofonias 3:3. Por isso fala mais o Senhor: deixai-os admoestar juízes da terra. Não obstante as autoridades serem de ordenação divina, elas devem julgar pelos juízos de Deus exalado nas Sagradas Escrituras, pois assim ele diz: por mim governam todos os juízes da terra. Provérbios 8:16. E adverte: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência e vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Lucas 11:52. E ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubar os órfãos. Isaías 10:1 e 2. Alguém já disse que faz lei quem pode e obedece quem tem juízo. E a justiça humana declara que a ninguém é defeso ignorar a lei. Mas Deus é justo. A sua palavra diz que aquele que conhecer a vontade do seu Senhor e não fizer conforme ela, receberá muitos açoites, enquanto que quem não sabia e pecar receberá poucos açoites. A palavra do Senhor não tem somente edificado a muitos, mas também destruído, pois sobre ele profetizou Simeão: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Lucas 2:34. A palavra de Deus é como uma força energética. Se corretamente utilizada, trará benefícios. Se mal utilizada, pode destruir. Uma espada nas mãos de um exímio esgrimista lhe servirá de defesa, mas nas mãos de alguém não habilitado para manejá-la pode até causar-lhe a morte. Olhe Prestes, missionário.